Muito bom, estamos de volta com mais um Aliança de Fé. Sempre, sempre, sempre com a minha linda esposa Yara. E esse aqui, meu maridão, Kleber. Talvez o seu relacionamento esteja desse jeito. Quem é que você tá conversando? Ah, não, eu tô falando com meu amigo aqui, dá licença? Mas que amigo é esse? Posso ter privacidade? Tudo que eu faço agora, você é detetive? Virou detetive agora? Não, mas por que você vai esconder? Eu tô escondendo, tô falando com meu amigo, dá Ué, licença. mas quem não deve, não teme. Eu não devo, não temo e não tô escondendo também. Isso. Ai, Até onde vai o limite no casamento? ai, meu Deus do céu. Bom, devemos saber tudo um do outro ou pode haver partes misteriosas? Esse é um debate muito antigo, há muito tempo se discute isso. Qual a sua opinião sobre isso? Escreve aí no canal, fale conosco. Solta! Solta a vinheta! Maravilha! O desgaste no relacionamento pode levar a muitos problemas. Manter a chama acesa e a cumplicidade é fundamental. Mas será que eu tenho o direito de manter algo em oculto no meu relacionamento? Até onde vai os limites da privacidade? Você consegue responder isso? Vamos ver juntos aqui o que a palavra de Deus pode nos ensinar e o que um pouco de experiência e um pouco de maturidade na relação também pode ajudar bastante. Primeira coisa que nós queremos falar com vocês é o princípio básico de um relacionamento. Nós somos um só diante de Deus. Então, nesse pressuposto, precisa sair todas as outras coisas. Se há coisas que um pode saber ou o outro não pode, se há coisas que podem ficar em oculto ou não, nós precisamos entender que diante de Deus nós somos um só e as nossas atitudes são um só também diante dele. Mateus capítulo 19, versículo 6. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa. Então Deus ele deixa bem claro que a partir do momento que nós estamos casados, então Deus olha para as nossas vidas como uma só. Principalmente nas questões que dizem respeito ao casamento, ao relacionamento. Então, nessa perspectiva, as outras coisas precisam se encaixar. Como, por exemplo, essas questões de o que eu posso ou não posso fazer sem ela, ou sem ela saber, ou com outra pessoa. Até onde eu posso ir? Quais são os meus limites? Precisa ter muito cuidado na hora de você definir esses padrões no relacionamento, para que, em primeiro lugar, você não fira esse princípio de Deus. Então, será que eu não saber alguma coisa da minha esposa é saudável diante de Deus, já que ele nos considera um só? Essa é uma pergunta que a gente precisa responder. Não, e pensando assim, em situações até mais graves, né, amor? Às vezes acontecem situações chatas, tristes entre famílias, vizinhos, amigos, até pessoas da igreja do seu trabalho, que de repente não tá num clima legal, brigas, discórdias, coisas e tal. E você tá lá conversando, resolvendo algumas coisas que a pessoa fala, não se mete aí não, ó, deixa comigo que eu resolvo, e você não conta. Aí acontece um problemão, até um desastre, que envolva a sua vida, sua segurança, dinheiro, coisa. Seu marido não tá sabendo de nada, sua esposa não tava nem sabendo que ela tava passando por esse problema no trabalho, essa dificuldade lá no curso, tava em dívida no banco, tô nem sabendo. E aí ficar sabendo por outros, coisas até de situações mais sérias, mais graves, não é legal. Exatamente. Então, a gente precisa conversar, precisa chegar a um denominador comum, mas não esquecer dessa questão de que os dois são só para Deus e que é muito complicado você esconder algumas coisas para alguém que está do seu lado o tempo todo, né? A segunda coisa que nós queremos pensar aqui é o que seria aceitável eu esconder ou não. O que realmente é plausível ou não é tão importante assim para que a minha esposa ou o meu marido não fique sabendo, né? Primeira reflexão dentro disso. Existe motivo para algum tipo de desconfiança? Então, vocês já têm um retrospecto anterior, seja de traição ou de conversinha mais íntima com alguém que foi pego pelo seu cônjuge? Existe algum motivo para ter ciúmes, para que isso seja algo de desconfiança?
isso precisa ser colocado também na mesa, porque se você é uma pessoa no qual o seu cônjuge não pode confiar, então pode ser que ele tenha algum tipo de motivo para poder desconfiar. Então, o que realmente acontece? O que está acontecendo? Foi só um caso? É só o WhatsApp? É só uma rede social que ela não tem acesso ou ele não tem acesso? Ou tem um histórico por trás? Uma outra coisa assim, interessante de a gente estar aí abordando, refletindo, é se existe histeria. Que é o outro extremo, né? Que é o extremo. Então, às vezes você começa a colocar caraminholas na sua cabeça. Se você conhecer o teu cônjuge, né, o suficiente, tanto antes de você casar, no tempo que você tem de vida conjugal, foi suficiente para você conhecer e não teve nenhum motivo, nem o histórico dele, dos relacionamentos anteriores que ele teve antes de você, não teve nenhum motivo de desconfiança, para que você vai ter agora? Então toma cuidado se não está vendo muita novela, muita série, ouvindo muito conselhos ou coisas que aconteceu com parentes, né? Às vezes aconteceu com o pai, com a mãe, coisas de amantes, traições, e a pessoa traz isso para o seu lar. Nem sempre o que acontece com a nossa mãe, com o nosso pai, um caso infeliz, ou com a sua irmã, com a sua amiga, vai acontecer com você. E aí você fica lá naquela neura, né? Tanto o homem quanto a mulher, aquela desconfiança. Vai sair na padaria arrumada por quê? Vai no cinema com quem? E aí fica naquela desconfiança, sendo que se ela não tem nenhum histórico, nenhum motivo, por que você vai ficar histérico, enlouquecido, gritando, fazendo chantagem emocional, ou até barganhando, se você fizer isso, então eu não vou fazer aquilo, por causa de um ciúmes, tem que ver até se a pessoa não é controladora, né? Então, o controlador, faz parte da histeria, né? Ele quer dominar, ele quer que as coisas sejam na hora dele, do jeito dele, se não for, ele já começa a colocar caramelos na cabeça. Então, tomar cuidado com isso. Tá aí a importância de conversar. Então, vocês precisam conversar. Para onde você vai? Ela, por exemplo, tem saído muito sem falar para você onde vai? Aí é um motivo para você perguntar, para você saber. Como a esposa disse no ponto anterior, pode acontecer alguma coisa e ele não tá nem sabendo onde ela tá. Ou ele. Então, são questões de vocês sentar para conversar. Às vezes o que falta, queridos, e é uma dificuldade dos nossos dias, porque nós temos às vezes muita facilidade de falar na rede social, nós temos facilidade de conversar no WhatsApp, nós temos facilidade de mandar um áudio para alguém, mas não temos mais facilidade de conversar com o nosso cônjuge na nossa casa. De ter uma conversa aberta, de ter um momento onde eu vou abrir o coração, eu vou reclamar, eu vou fazer algum tipo de crítica e o outro saber ouvir. Então, esse é um problema que nós estamos enfrentando no nosso mundo hoje. As pessoas têm uma rede aberta para o mundo inteiro, mas não abrem mais no coração na sua própria casa, né? Então, conversem. E a última coisa que nós queremos comentar com vocês, que a minha esposa já falou um pouquinho agora no final dessa última fala dela, é cuidado com conselhos, com pessoas que possam falar para você alguma coisa te deixando desconfiado. Cuidados. Tem um texto que eu gosto muito, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons princípios. Então, se você tem ouvido do seu amigo, que onde seu marido anda? Não sei o que, eu vi ele em tal lugar. Mas você não tem prova. Você não tem motivos, às vezes, para desconfiar dele. Nós já pegamos casos de homens que simplesmente iam um lugar ou em outro jogar bola ou ia fazer alguma coisa diferente e nunca deu motivo para a esposa desconfiar e a esposa começa a desconfiar porque a amiga tá falando. E às vezes a gente entra em casos, né, que é até ciúmes da amiga, né, de não ter tanto você porque você tá com seu marido ou outras coisas. Então você tem que tomar cuidado com isso. As más companhias, os maus conselhos, eles podem corromper o seu coração. Tudo que nós temos na nossa vida, meus amados, nós temos que colocar diante de Deus. E a Bíblia também diz que não há nada que está encoberto que não há de ser revelado. Então, se houver alguma coisa ruim, Deus ele vai revelar, não vai ficar em obscuro. E vocês têm o subterfúgio de conversarem, né, de saber o que está acontecendo antes de qualquer pressuposto ou qualquer julgamento antecipado. Então, meu amado, minha amada, meu querido casal, se não tem motivos, não tem histórico nesse tempo que você se conhece antes e depois do casamento, por que ficar em cima? Cuidado, veja se você não é uma pessoa extremamente insegura. Confia no seu taco, mulher. Confia no seu taco, homem. Para dessa desconfiança. De repente, às vezes a desconfiança ocorre porque a pessoa se acha menos do que a outra. Ai, minha mulher é tão linda. Ela atrai os olhos dos homens. Nossa, meu marido é tão lindo. E de repente, você não é mais o mesmo fisicamente.
de quando vocês namoravam, de quando vocês se casaram. As coisas mudaram, de repente não tão para melhor, e aí você fica desconfiada. Poxa, eu não tô tão bem, mas meu esposo tá impecável, e aquilo atrai olhos de outras pessoas e você fica lá desconfiada. O que os outros fazem é uma coisa, mas a sua esposa, o seu esposo não tem histórico e ele é fiel, por que você vai ficar desconfiado? Agora foi o que nós falamos. Se já teve um histórico e superou. Deixa para trás, vive um novo do Senhor. E da mesma forma, como nós vimos na encenação aqui no começo, quem não deve não teme. Ora, minha esposa não pega o meu celular e fica olhando, nem nunca fez isso, ó. Mas se ela quiser também pegar, tá aqui, pode olhar, não tem nenhum problema, porque quem não deve não teme. Se você não faz nada errado, você quer olhar, paga aí, então. Então, não tem que ter esse medo, ai, será que ela vai ver, né? Se tem alguma coisa, então precisa se acertar. Porque se ela descobrir ou ele descobrir sem você falar, é pior. Então, se você já fez alguma coisa de errado aí, andou falando com alguém, andando vendo coisa em site, internet que não devia ver, então conversa antes, expõe o pecado, pede perdão para Deus e para ela e recomeça, que é muito melhor do que ela ou ele descobrir coisas em um obscuro ou em um oculto, né? Deus abençoe a vida de vocês, que Deus possa tratar cada caso, que pode ser de diversas formas, no coração de cada um de vocês. E sempre a oração, a conversa, a palavra de Deus vai ajudar a expor qualquer tipo de problema. E não precisa ter um extremo nem outro. Não precisa ter histeria, né? Não precisa ter essa obsessão de saber. E também não precisa ficar escondido. Ai, não deixo, não quero que veja, porque não precisa disso quando o relacionamento é saudável diante de Deus. Não esquece de deixar aquele like pra gente, compartilha, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, comentários à vontade, sugestão de vídeos, alguma coisa que você gostou ou não gostou, deixa seu nome, seu endereço, a gente sempre corresponde, eu respondo todos os comentários e tem sido muito legal interagir com vocês. A minha esposa vai orar agora e nós vamos colocar tudo isso diante de Deus. Senhor Deus, ó Pai querido, dê assim segurança para cada marido, para cada esposa, Pai, se amar, enxergar que são importantes diante do Senhor e também, independente das mudanças que houveram no seu físico, Pai, que eles são amados pelo seu cônjuge, que eles não precisam se desvalorizar ou desconfiar. E se houve algum caso chato entre amigos, entre traições ou algo desse tipo, através das redes sociais ou de outros meios, se foi perdoado, se foi resolvido, que possam deixar totalmente 100% para trás as coisas ruins que houveram e viver o novo de Cristo, Pai. E que realmente, se eles têm mania de tanta privacidade, serem tão reservados, principalmente homem, mais homem do que mulher, que possam aprender a conversar mais sobre o que vocês gostam de fazer, seja sozinho, seja com amigo, seja com a sogra, seja com a mãe, para que não haja nenhuma desconfiança. É melhor falar do que esperar outros. Em nome de Jesus, amém. Amém. Um beijo no coração de vocês, a gente vai, mas a gente sempre volta. Tchau, pessoal. Valeu. Obrigado, hein?